Se você clicou nesse vídeo, é bem provável que você esteja em dúvida sobre qual material escolher para a bancada da sua cozinha. Eu sei que é uma decisão muito difícil, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou Jaqueline Silva, arquiteta, e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 materiais para você poder escolher para utilizar aí na bancada da sua cozinha. Vou mostrar prós, contras, vou falar também sobre uma estimativa de valores que eu acho que é muito importante também para você se decidir quanto ao material. Fique comigo até o final desse vídeo. Então, assim, eu sempre convido os meus clientes a refletirem em 3 aspectos antes da gente partir para a escolha. Primeiro, quanto você está disposto a investir no seu sonho da bancada? Porque a gente tem material aqui para todo bolso e todo gosto, dos mais baratos aos mais caros. Então, quanto vale o seu sonho? Quanto você está disposto a investir? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é como vai ser utilizado essa cozinha, especificamente a bancada. É num uso normal? Ou é num uso um pouco mais intenso? A gente também faz marmitinha, tem muita panela, a gente faz muito pão, amassa muito pão, né? Tem essa rotina um pouco mais intensa na cozinha, então vai ter os materiais mais indicados. E o terceiro aspecto é se aí na sua região tem empresas que conseguem trabalhar com o material que você vai escolher, tá? Porque isso é muito importante. Não adianta investir no material super caro e o acabamento não ficar satisfatório. Então, é importante que você avalie se na sua região ou próximo a você tem uma empresa que tenha máquinas específicas para trabalhar com esse material e mão de obra também qualificada para trabalhar com esse tipo de material. Então, são esses 3 pontos que vocês precisam considerar antes da gente partir para as escolhas dos materiais. E eu vou falar aqui dos materiais naturais e dos materiais sintéticos, os materiais fabricados pelo homem, né, industrializados. Dos materiais naturais eu vou trazer 2 aqui, que é o mármore e o granito. E eu vou começar pelo granito, que é um material que a gente usa bastante na bancada de cozinha, é um material que tem um custo-benefício assim super interessante. Aqui na minha região, vou dar os valores para vocês. A gente está com valores entre 240 e 1.900 ao metro quadrado. Claro, a gente tem muito mais fábricas, né, empresas especializadas, marmorarias especializadas nesse tipo de material. Então, assim, facilmente você vai encontrar aí na sua região uma empresa que ofereça um grau de acabamento satisfatório para te entregar uma bancada de granito. Falando de resistência, ele é altamente resistente a choques, tanto impactos, e também a choques térmicos. E a gente sempre traz o exemplo da panela de pressão que você tira lá super quente lá do seu cooktop e coloca direto aqui em cima da bancada sem o descanso de panela. Esse choque térmico, ou seja, a bancada está fria, de repente chega um fundo de panela super quente, ela suporta bem esse choque de temperatura, então ela não trinca e não marca. Falando do dia a dia mais frenético, de um uso mais intenso da cozinha, o granito é um material assim super indicado. Então tem a questão do custo-benefício e tem a questão também assim do dia a dia mais frenético, ela ser assim mais resistente. Vamos aos contras da bancada de granito. A gente tem mais limitações com relação a materiais mais assim, digamos, homogêneos, porque não existe, né? Mas assim, pouco mais. Esse aqui é o preto São Gabriel e dá para ver que é mais difícil encontrar aquelas manchinhas, né? Porque o material também é mais escuro, então não aparece tanto. Então dá para a gente trazer composições mais ousadas na marcenaria, mais chamativas. É mais fácil combinar outras cores com o granito São Gabriel, o preto absoluto, que é um outro granito que a gente usa bastante aqui no escritório. E, bom, dos materiais claros, eu gosto muito de trabalhar com o branco siena. Assim, se a gente souber garimpar numa marmoraria, a gente consegue uma chapa assim um pouco mais delicadinha. Gosto muito dele, é mais fácil também dos granitos mais claros. Ele é um que dá para assim combinar mais facilmente, a gente consegue fazer mais composições de móveis com cores diferentes com esse granito aqui. Eu acho ele também mais delicadinho se a gente comparar, por exemplo, com o Dallas, é mais marcado, tá vendo? E as pintinhas mais escuras. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma bancada numa cozinha americana, ela vai ficar aparecendo mais ali e dependendo de como é que você tá fazendo a composição do restante dos outros cômodos, vai chamar muita atenção, né? Vai ficar brigando o tempo todo com o restante da decoração. Você vai ter que pesar a mão menos nas outras coisas, ou seja, as outras coisas vão ter que ficar mais neutras, com menos informação, porque a bancada ela vai chamar muito atenção. Então, assim, essa é uma das dificuldades da gente trabalhar com granito, essa questão das manchinhas, e que elas não são, assim, um padrão. Ora ela tá grande, ora ela tá pequena, então, assim, isso cria assim, um universo de informações muito maior. Então, eu particularmente eu gosto muito de trabalhar com esses que eu mostrei para vocês.
E hoje no mercado também a gente tem um acabamento que a gente está usando bastante, que é esse couro. Eu vou mostrar, vou fazer um videozinho aqui mostrando assim o detalhe. Se a gente for comparar, por exemplo, esse acabamento aqui, que é um escovado, que também é chamado de couro, depende muito da região, que ele assim, ele tem um brilho assim acetinado. Ele, na realidade não tem muito brilho, né? Se a gente comparar, por exemplo, com esse aqui, é o mesmo granito, é o preto São Gabriel, só que ele é polido e o outro ele é escovado, né? O acabamento escovado, acabamento polido. No acabamento polido ele reflete muito. Então, esse aqui é um acabamento que a gente está usando bastante porque ele vem com essa proposta de trazer assim uma bancada com aspecto mais natural, mais rústico, com menos brilho, fica muito mais interessante assim. Eu sempre falo com o cliente, você quer fugir do tradicional, quer usar o granito e fugir do tradicional e ficar com uma bancada com cara de rica, vamos fazer esse acabamento aqui. Ele não acumula sujeira a ponto de evitar que a gente use em bancada de cozinha. Então, assim, ele tem alguns relevos, algumas depressões, um leve acetinado, assim, que confere a ele um ar mais sofisticado. Eu acho, assim, muito bonito. Ele é um dos materiais, esse tipo de acabamento é um tipo de acabamento que eu tô usando, assim, bastante. Todo mundo olha e acha que é outro material, mas não é. É um granito com acabamento escovado. Bom, outra questão do granito é a questão da porosidade. Se for comparar, por exemplo, com o mármore, ele tem baixa porosidade, mas ainda assim ele tem porosidade, tá? Ele é um material fabricado pela natureza e, ok, tem uns poros aqui por onde, se a gente deixar, por exemplo, água, tá? Se a gente não fizer impermeabilização, tá? Porque uma das indicações é que a bancada já saia com a impermeabilização feita lá da marmoraria. E aí é indicado, isso vai depender muito do seu uso aí. Mas eles falam de refazer essa impermeabilização em torno de 6 em 6 meses você está reaplicando. Você consegue fazer isso aí na sua casa mesmo, é super simples, mas tem que ter essa periodicidade aí de estar refazendo a impermeabilização para manter o brilho e para criar essa camada protetora na superfície da sua bancada. Porque sem a impermeabilização, obviamente, vai infiltrar os líquidos que ficarem parados e vai reagir, obviamente, com o material manchando. Óbvio que as manchas elas acontecem tanto nos materiais escuros e nos materiais claros, mas nos materiais escuros ela não vai aparecer. Ela ocorre, mas não aparece tanto porque o material já é escuro. Mas se a gente for falar, por exemplo, do branco siena, esse outro modelo esse outro granito que eu trouxe aqui, porém ele vai aparecer mais, até a água parada. O que a gente fala? Não deixa a água parada, aquele paninho que a gente usa para secar, amarelinho, se ele estiver assim cheio de água e você deixar ele em cima da bancada, a bancada também vai absorver esse líquido e vai manchar, vai ficar com a mancha escura. Líquidos coloridos como vinho, sucos, molhos. É importante manter a higienização, tá? A higienização normal, é só não deixar parado. Mesmo que tenha impermeabilização, é importante que você mantenha essa rotina assim de limpar. E não pode utilizar materiais abrasivos como sapólio, palha de aço, né, que são materiais abrasivos que vão riscar a sua bancada, alvejantes. Então, assim, é uma limpeza com água e detergente neutro, que é o indicado para fazer essa limpeza. Então, é manter uma rotina de limpeza normal. Se tiver gente que te ajuda aí na limpeza da sua casa e orientar as pessoas como deve ser limpado a sua bancada. Por ser um material poroso também, essa impermeabilização ela evita que restos de alimento eles entrem na sua bancada, fazendo com que prolifere as bactérias. Então, se você mexe muito com comida e tal, então é importante manter essa impermeabilização para manter a sua bancada livre de bactérias. Agora eu vou falar dos mármores. Por muito tempo, até a nossa classe, né, dos arquitetos, designers, tinha assim uma relutância em utilizar de fato o mármore, porque a gente sabe que o mármore em relação ao granito, ele é muito mais poroso. Se a gente for comparar assim grau de porosidade, o mármore ele é muito mais poroso do que o granito. É um material natural também. Então a gente precisa ter mais cuidados para utilizar o mármore na nossa bancada, principalmente de cozinha. Hoje a gente tem um mármore que está sendo muito utilizado, que é o mármore Paraná, não é esse aqui, mas ele tem oferecido um grau de resistência muito grande. Ele tem sido assim muito utilizado nas bancadas porque
resistir a choques térmicos, ser um material mais duro, aguentar mais impacto. Pode ter outros mármores também, só que observando a questão da impermeabilização, tendo muito mais cuidado. Tem alguns materiais que, por serem mais porosos, se for trazer, por exemplo, o travertino, que você vê assim claramente, né? Olha só os buraquinhos. Esses buracos, eles deixam o mármore com a facilidade muito maior dele trincar, dele rachar. Então, alguns materiais eles são mais porosos do que outros, né? Esse aqui é um exemplo. É um material muito mais susceptível a quebrar, trincar, rachar, enfim. Então, assim, os materiais eles vão se diferenciar entre si. O mármore é um material super clássico, que confere mais elegância, é um material super atemporal, tanto é que vocês, né, estão vendo aí que até nos porcelanatos tá vindo a reprodução ali dos rajados, né, de vários padrões de mármores, porque é um material super clássico, atemporal, chique, ele é muito bonito. Então, mas a gente precisa realmente tomar mais cuidado. Por ser um material mais poroso, é o mesmo processo do granito. Ele precisa já vir da marmoraria com essa impermeabilização e isso também se repetir de tempo em tempo. E dando uma ideia, assim, uma estimativa de valores para vocês, a gente tem mármore hoje no mercado, aqui na nossa região, entre 250 e 1.700 reais o metro quadrado. Agora eu vou falar das bancadas em porcelanato, tá? Porque hoje é uma opção que a gente tem. As fábricas, grandes empresas aí de porcelanato, elas estão fazendo os grandes formatos, né? As lastras, aqueles porcelanatos gigantes, que está facilitando cada vez mais a nossa vida com relação à bancada. Porque assim, antigamente a gente não tinha muitos tamanhos grandes, então às vezes as emendas caíam em pontos de bancada seca, né? Da área seca. A gente não conseguia fazer as junções nas áreas molhadas por causa do tamanho, né? Às vezes a bancada tinha 2 metros e o porcelanato tinha um tamanho inferior, então às vezes a gente não conseguia casar o encontro de uma chapa com outra numa área molhada. Então assim, ficava ali a emenda, a opção de um porcelanato com o outro bem na área seca. É claro que dá para ter? Dá, mas assim, se não puder ter, melhor, né? Fica muito mais bonito. Então agora, com as fábricas fazendo formatos maiores, a gente consegue ter essa facilidade de não ter os encontros, né, de porcelanato, assim, em umas áreas que não são interessantes visualmente. Mas falando de bancada em porcelanato, por ser um material fabricado, já vem com essa tecnologia de não absorver, tanto é que é usado no piso, né? Então, é muito duro, muito resistente a choques térmicos também, a questão da panela de pressão dá para colocar aqui direto, né? Não vai estragar, não vai trincar, não vai marcar a sua bancada de porcelanato. Hoje também a gente tem vários padrões, esse aqui inclusive é de um mármore, né? Impressão de um mármore, é só um, né? Claro que é uma amostra, né? Se a gente for pegar a chapa maior, vai ter uns rajados bonitos. Então, assim, a gente tem muito mais opção, é muito mais fácil se a gente quiser, por exemplo, escolher um porcelanato liso, que não tenha representação de nada, a gente também consegue, o que facilita a gente, de repente, ter uma bancada mais clara, né? Um cinza, um bege, um branco, todo liso, sem rajado nenhum, e isso fica muito mais fácil da gente combinar a bancada com os metais, com a cor da marcenaria, isso dá um pouco mais de liberdade pra gente. Então, com relação à porosidade, é quase nulo, tá bom? Então, não tem aquela questão de ter que impermeabilizar a bancada, como eu falei aqui, do granito e do mármore. Então, é um ponto positivo a questão de ser um material que a gente pode escolher, tem mais variedade, é mais fácil compor. Agora, falando de fabricar bancada. Hoje, são poucas as marmorarias que têm tecnologia para fazer uma bancada de porcelanato. Não adianta você comprar um porcelanato grandão, lindo, maravilhoso e a empresa não ter tecnologia, não ter mão de obra especializada para fazer essa bancada. Vai te entregar os encontros, né, as juntas a 45 mascada. Então, tem que ter realmente gente capacitada para fazer esse tipo de bancada. Primeiro, verifica se aí na sua região ou perto de você tem aí realmente mão de obra especializada para não trazer assim um desgosto na hora que você receber a sua bancada. Então é importante verificar esse ponto. Tem a questão também do uso hard na sua cozinha, você vai ter que ter muito mais cuidado, principalmente com relação aos encontros de quinas, tá? Nas quinas. Porque é um local que fica mais suscetível a trincar, a quebrar, tá? Se for
que acontece, tá, gente? Na cozinha, quem usa cozinha, às vezes bate ali uma panela, enfim, as quinas, elas são mais susceptíveis a trincar, a realmente desprender o material, quebrar, tá? Então é um material um pouco mais enjoado nas quinas, é um material que a bancada, na hora de ser feita, ela precisa ser toda estruturada embaixo, então tem que ter realmente essa mão de obra bem capacitada aí na sua região para te entregar essa bancada com uma instalação adequada, com acabamento bacana. Então, assim, eu digo que um dos pontos negativos realmente é essa questão das quinas, que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado aí no seu dia a dia, mas que eu não acredito que seja algo assim que te impeça ter uma bancada, mas se o seu uso é mais frenético, você tá o tempo todo aí se movimentando com panela, aquela confusão toda, de repente você vai ficar assim meio neurótico, estressado, correndo o risco de trincar, quebrar aí a quina da sua bancada. Mas fora isso, assim, é um material que a gente está utilizando muito para fazer bancadas de cozinha. Vai variar bastante, tá? Questão de valores. Porque tem a marmoraria, a fábrica que vai executar seu porcelanato, que vai executar a bancada de porcelanato, que ela vai cobrar um valor X, quanto melhor ela for, realmente ela vai cobrar mais. E é bom que você fique atento a essa questão de valores, tá? Vá lá, vá conferir uma bancada que eles já fizeram, que ficam muitas bancadas lá que estão em execução, para ver o nível de acabamento, para ver se vai te entregar de forma bacana. E também o valor do porcelanato, né? O valor do porcelanato que você escolher. Bom, se a gente for falar de valores, vai estar mais ou menos aí, se a gente pegar assim, o valor da fabricação mais o valor do porcelanato, vai estar ali pau a pau com granito e mármore, claro, os materiais com preço mediano aí, de mármore e granito. Não os mais baratos, né, que a gente começou a partir de 240, não vai ser esse o valor. A gente está falando de um material um pouco mais caro do mármore e granito, vai ficar pau a pau com o valor do metro linear da bancada em porcelanato. Tá? Então encerramos aqui, porcelanato é um dos materiais sintéticos que eu vou trazer. Agora eu vou trazer para vocês o quartzo. Tá gostando desse conteúdo? Então clique em curtir, compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que também tá aí nessa dúvida cruel de qual material escolher. Isso vai ajudar esse vídeo também a chegar em outras pessoas e é muito importante. E aí, tô até com essa caixinha aqui da Silestone, que é um quartzo. Tem muita gente que se refere ao Silestone como se fosse um material, mas o Silestone é uma marca de quartzo, que muita gente também conhece como Silestone, mas é de uma fabricante chamada Consentino e é uma marca europeia que inclusive foram eles que começaram a fabricar esse tipo de material que é o quartzo. Ele é um material fabricado com praticamente um percentual muito alto, né? Mais de 95% de quartzo, e o restante é resina e pigmento aí pro quartzo. E hoje a gente encontra assim várias opções, tá? Dos mais lisos aos mais rebuscados. Olha só, tem esse aqui que ele parece assim, ele tem uns detalhezinhos metálicos de uns grãos metalizados aqui. Eu vou mostrando para vocês de pertinho. E tem várias cores, tá, gente? Olha, se você for uma pessoa um pouco mais ousada, você consegue ter uma bancada de quartzo vermelha, verde. Eu só não tenho, que não mostrou área amarelo, mas tem outros fabricantes que fazem amarelo também, laranja. Então, assim, criatividade é que manda para você ter aí a sua bancada lisa, maravilhosa de quartzo. Falando de preço, o quartzo, principalmente se a gente for falar assim de Silestone, a gente está falando de um valor agregado maior, tá? Então, das 3 opções que eu mostrei até agora para vocês aqui, essa aqui vai ficar mais caro do que o mármore, que o granito e que o porcelanato. Mas é um material extremamente duro, então muito resistente. A gente só tem uma questão aqui na bancada de quartzo. Lembra da questão da panela de pressão? Não dá para pegar a panela de pressão e colocar direto aqui em cima, porque senão vai marcar, tá, a sua bancada. Então você vai ter que ter aquele descanso de panela aqui em cima, e na hora que você for tirar a panela quente lá no fogão, trazer para a bancada de quartzo, você vai ter que colocar em cima desse descanso e não diretamente aqui em cima da sua bancada de quartzo. Sim, é uma das questões que eu acho que tem que tomar atenção, mas não é nada que inviabilize aí o uso. Falando assim de um uso super hard,
é um material super resistente, tá? Então, assim, se você tiver disposto a ter uma bancada assim maravilhosa, pagando mais, com um alto grau de resistência, assim, de dureza, então vale super a pena você ter uma bancada de quartzo. Hoje no mercado a gente tem os nacionais, tem os importados como Silestone, e a gente tem marcas chinesas também, então assim, vai variar bastante o preço, mas falando assim de valores, tá, então a gente tá falando de em torno de R$ 1.600 por metro quadrado, tá bom? Em torno de, mas os da Silestone eles vão estar mais caros, tá bom? Eu acho que vale super a pena. Se você tiver dinheiro, tiver grana, quiser investir, assim, quiser ter um material duro aí na sua bancada, que dá conta do recado, tem que ter essa atenção à questão do choque térmico. É um material que vai te ajudar, assim, bastante e vai ser um material que vai te entregar aí uma bancada pro resto da vida. Outra coisa é a questão de empresas aí na sua região também que conseguem fazer uma bancada de quartzo com acabamento bacana, porque o ferramental são discos diferentes de corte, até a mão de obra também precisa saber trabalhar com esse tipo de material, então assim, é outra coisa que também você tem que pesquisar aí na sua região, se não tiver próximo, de repente uma cidade vizinha, então acho que vale a pena aí você pesquisar bastante antes de escolher a sua bancada de quartzo. O outro material que eu vou trazer aqui para vocês é o nanoglass. Não tenho no meu mostruário, mas eu vou trazer uma imagem aqui na lateral para vocês verem uma bancada de nanoglass. O nanoglass é um material fabricado, né, um sintético, feito a partir de pó de vidro e resina. É um material assim, extremamente duro, ele tem uma baixíssima porosidade quase nula, tá? Ou seja, não absorve líquidos. Não tem aquela questão de impermeabilizar como as bancadas de mármore, de granito. E ele tem sido uma opção que a gente está usando bastante nas cozinhas, principalmente se você gosta, se você é adepto da bancada branquinha, clarinha, é uma ótima opção. Ele só não é resistente a choques térmicos, então aquela questão da panela quente, lembra? Não dá para tirar direto e colocar numa bancada de nanoglass. É importante que você tenha ali o descanso de panela para você colocar a panela em cima do descanso. É o único ponto. E a outra questão é o valor do nanoglass. Mas se você é adepto da cozinha branquinha, que é um material de altíssima qualidade, duro, material que não é poroso, tá? Um material que é lindo, assim, o visual do nanoglass é muito bonito, então vale a pena apostar. Hoje no mercado a gente tem bancadas a partir de 1.800 o metro quadrado da bancada. Tô falando só de material, tá? Isso sem mão de obra de execução e instalação. Um dos pontos que eu sempre trago como atenção para os clientes que optam pela bancada de nanoglass é que além da gente ter aí uma empresa que vai executar essa bancada que tem realmente ferramental, discos apropriados e mão de obra que saiba trabalhar com esse material, outra questão é na hora do transporte e da instalação, porque uma bancada ela é dura, mas ela é muito rígida, então é muito fácil dela trincar, dela quebrar, se ela não for instalada da forma correta. E aí você realmente não tem como dar uma maquiada, tem que trocar a bancada toda. Ou aquele trecho que teve o problema de trinca. Então é um ponto de atenção. Então, tanto empresa especializada para fabricar a bancada, como empreiteira também precisa saber manusear, né, instalar essa bancada de forma adequada, que inclusive é uma bancada que ela não pode ser chumbada na parede. Mas como eu falei, eu acho que você tendo aí na sua cidade ou região profissionais de altíssima qualidade, você vai ter uma bancada realmente para o resto da sua vida. E claro que eu poderia falar de outros materiais, porque hoje existem outros materiais para bancada, mas eu fiquei nesses 5 materiais para o vídeo não ficar muito longo. Então, se você quer que eu traga outros materiais, deixe aqui nos comentários que a gente vai preparar um outro vídeo aí, inclusive falando mais a respeito de cozinhas, porque eu sei que vocês têm muito interesse em cozinha. Então, a gente vai trazer outros vídeos falando a respeito de mais materiais, mas eu quero escutar vocês, então deixe aqui embaixo nos comentários se você quer saber de algum material em específico que a gente não trouxe aqui nesse vídeo. Então é isso, o vídeo de hoje veio com muita informação, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações de conteúdos novos, mas a gente sempre tá aqui com os vídeos longos nas quartas-feiras às 19h30 e eu espero você no nosso próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo e tchau!